O meu trabalho é sobre as coisas do mundo, né? E a partir da Revolução Industrial e da globalização, né? Que são palavras, sobretudo globalização, é uma palavra tão corriqueira, né? Mas é muito interessante quando a gente começa a observar as coisas no mundo pela perspectiva e pela lente da arte. Uma perspectiva muitas vezes até cultural. É perceber, sobretudo no meu trabalho, como uma mesma coisa, né, como um mesmo objeto, podem ter diferentes usos, né? E no meu trabalho como artista, de certa forma, eu me interesso muito em proporcionar outros usos para essas coisas, para os objetos, né? Sobretudo, tirar a carga da utilidade, né, da usabilidade e propor o objeto em um outro sistema, né, num sistema da poesia, num sistema de um campo poético mesmo. Esse olhar, ele vem comigo já um pouco desde a Bahia, né? Assim, parte das nossas viagens de família era pelas feiras do interior da Bahia, né? Então eu costumo dizer que quando a gente chega numa feira ou em um mercado, tem um lugar muito interessante, né? Assim, até hoje, quando eu chego em um lugar novo, o primeiro lugar que eu vou, né, não é no museu, não é no... Assim, e quando eu falo mercado, pode ser até supermercado, sabe? Assim, eu adoro, porque eu acho que eu vejo o que as pessoas comem, como é que são as embalagens daquele lugar, como que é a disposição dos mercados, né? Então eu acho que é um pouco esse lugar aí entre entender como que as pessoas sociabilizam, né? E como que elas lidam com as coisas dos seus lugares, né? Foi com a minha avó materna, né, que, de certa forma, eu tive o primeiro contato acho que com os materiais, né, sobretudo com papel, e era com papel crepom e papel seda, né. Bom, a gente é da Bahia, então chega o período de São João e a gente faz bandeirola, a gente faz balão de seda, né. E a minha avó também me ensinou fazer flores de papel crepom. E eu tenho um fascínio por isso, assim, eu acho tão interessante, porque é um material muito barato, né? E com papel crepom, cola e tesoura, você consegue fazer um jardim inteiro, né? Então aí tem algo meio quase carnavalesco, né? Assim, quase da potência de um carnaval, né? Com materiais muito simples, você consegue criar um carnaval inteiro, né?
meu trabalho ele se dá nessa relação de passagem entre a casa e a rua, né? Nessa relação entre o público e o privado. Então tem coisas que acontecem a partir desse olhar mais das minhas andanças, das minhas caminhadas, das minhas deambulações pela rua, né? E tem coisas que acontecem mais nesse olhar dos objetos íntimos, né, da casa, de como compõem essas realidades das casas. Mas também eu gosto muito de pensar nesse lugar de passagem, né, assim, que é quase nesse momento em que a gente precisa mudar de energia para entrar e sair de casa, né? Eu acho que aí tem um lugar mágico em que a gente percebe as coisas de forma diferente. É quase que um olhar de como a gente viaja e vai para um lugar e a gente percebe aquele lugar a partir do nosso olhar de origem, né? E eu acho que isso acontece muito nesse lugar de passagem entre a casa e a rua. Quando a gente começa a estudar a cultura material, o que esses materiais, o que essas coisas, né, falam sobre a cultura, falam sobre as pessoas e sobre os comportamentos. Então eu acho que foi nesse lugar, né, que eu fui cada vez mais me interessando pelas coisas, né, como que as coisas falam sobre as culturas, né. Então eu acho que esse olhar vai se afinando, né, nesse momento em que eu começo também a realizar essas pesquisas. Tem muitos objetos que eu coleto na rua, ou mesmo no universo da casa, e levo para o meu ateliê, e ali eu começo uma conversa com eles, né? Parece que é quase uma relação de fala e escuta para entender qual que é o melhor momento de ressignificar esse objeto no mundo. É quase que a possibilidade de escutar como que esse objeto ou essa coisa quer continuar vivendo no mundo, não a partir da usabilidade que ele foi criado, né? Mas a partir de outras possibilidades e, sobretudo, no campo poético. Esses materiais tinham uma biografia específica, né? Ou pela paleta, o tempo, de certa forma, pintava e emprestava, né, cores, tonalidades, texturas diferentes para essas palhinhas. E é isso que me interessa nas palhinhas também, né? É esse tempo, essa biografia que esse material carrega. Então hoje eu coloco essas palhinhas, incorporei essas palhinhas em pinturas, colagens, né, estruturas totêmicas também, que é um material tão sensível, né, assim, mas ao mesmo tempo tão sofisticado, né? Ele vem em fio, né, mas quando passa pela mão desse artesão, ele se torna algo muito sofisticado, né? Tanto que ele faz parte desse imaginário que a gente tem do mobiliário brasileiro, sobretudo da década de 60, com grandes nomes como Sérgio Rodrigues, o Laffer, né, o Tenreiro, que foram designers, né, muito importantes e que, de certa forma, marcam a identidade do design brasileiro.
momento em que eu estava realizando a pesquisa desse livro. O livro sai ano passado, em 2024, mas ele começa a ser produzido em 2021. Né? Então é um momento de elaboração e de pensamento, entendimento e como que a gente se forma enquanto artista muito interessante, né? E claro, o Parque Lage foi muito importante, eu tive um aprendizado também muito importante de manualidades com a minha avó materna, né? Mas tem um dado momento assim da minha infância, adolescência, que eu quis marcar, que foi algo muito importante na minha formação enquanto artista, que são os quadros da TV brasileira, né? E tem duas âncoras principais, que é a Ana Maria Braga e a Claudete Troiano, né? Que tem os programas que ancoram, né? O programa Note a Note, né? E quando eu chegava da escola, eu ficava fascinado pelos quadros de Faça Você Mesmo, né? Esses quadros que ensinavam a fazer coisa de biscuit, ensinavam a fazer tie-dye, porque esses programas tinham uma coisa, também um dado interessante, é que eles ensinavam a comprar o material, a produzir o artesanato, né, e a vender. Então era quase que uma educação 360. Então, os primeiros testes, muitas vezes, para elaborar esses trabalhos, é com cola quente, é com grampeador, é com fita crepe, né? Então parece que essa formação, ela se inicia ali, na minha infância, na minha adolescência, vendo esses programas da TV brasileira. Ainda no ensino médio, né, eu entrei em contato sobretudo com a literatura e me fascinava muito conhecer um pouco as culturas, as diferentes culturas, né? Então eu encontrei no curso das Ciências Sociais inicialmente, né, essa possibilidade de estudar e de estar em contato com diferentes culturas. Mas chegando aqui na PUC, né, eu não concluí as Ciências Sociais, né, eu migrei de curso e terminei me formando na Comunicação Social no curso de Publicidade. Paralelamente eu estudava no Parque Lage também, né, que é uma escola de arte que foi super importante na minha formação. Digo até que eu não tenho uma formação acadêmica em arte, mas que o Parque Lage me ajudou a direcionar um pouco o meu olhar também nas artes visuais. Eu estava sempre mais interessado ou no planejamento, né, ou na pesquisa, que foi o que eu terminei fazendo por 10 anos, que foi pesquisa de comportamento, onde tinha um olhar mesmo para a produção de algum tipo de conhecimento a partir de pesquisa de mercado. E com a Cláudia, né, com a Cláudia Pereira, que é do departamento de comunicação, ela dava uma matéria de pesquisa de mercado. E aí a gente foi se afinando, né, e a gente chegou, né, a publicar alguns artigos e ali rolou um flerte mesmo, de quase eu ir para a academia, mas eu também já estava flertando com a arte há mais tempo e foi para aí que eu segui o meu caminho. Rio de Janeiro e a PUC me deram outras lentes, né? Me ajudaram a formar essas lentes para ver essas coisas no mundo, né? Foi aqui que, de certa forma, eu aprendi e obtive ferramentas muito importantes enquanto pesquisador ou mesmo enquanto artista, né? Acho que a PUC, quando eu estava passeando agora no Pilotis, né, veio um monte de memória muito incrível. Aqui eu conheci grandes amigos, né, que também me apresentaram outros lugares da arte, né? Foi aqui que eu fui conhecendo, né, que a arte ela poderia ser maior também só do que a coisa que é produzida ou estar no museu. Acho que a antropologia, a comunicação foi me emprestando, né, ferramentas
para fazer o trabalho que eu venho fazendo hoje. Então eu acho que eu tenho uma alegria enorme em ser filho da PUC, em ter passado por aqui, nos cursos que eu passei e das amizades que eu fiz aqui também.